Resistência insulínica. Gente, como diminuir essa famosa resistência insulínica? Só lembrando para vocês que a insulina, ela é um hormônio, nós precisamos dela, graças a Deus. Toda vez que nós comemos um alimento, esse alimento vai ter uma ou duas ou três ou quatro ou cinco etapas até ela virar açúcar no sangue, ou ela pode chegar como açúcar já no sangue. O que vai acontecer? É como se a gente jogasse, por exemplo, 10 torrões de açúcar na corrente sanguínea. Aí a insulina, o que seria a insulina? A insulina seria como se fosse uma carriola, lembra aquela carrinho de pedreiro? Essa carriola vem, pega esses torrões, esses 10 torrões de açúcar, leva para o fígado, apresenta para o fígado, onde ele vai fazer uma reserva energética. Isso seria uma função da insulina bastante simples de definir. O que acontece quando a gente acaba levando a uma resistência insulínica? Quer dizer, é como se a gente estivesse a mesma carriola, só que ao invés de 10 torrões de açúcar, nós estaríamos jogando o quê? 100 torrões de açúcar. Então, a carriola, ela fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar muito mais para levar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Chega uma hora que essa insulina, ela começa, né? Pneu furou, ela fica capenga. Então, o que acontece? Ela vem, ela tá recebendo 100 torrões de açúcar, só que ela tá tão danificada que ela não consegue nem pegar mais os 10, muito menos os 100. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar também açúcar na corrente sanguínea, e esse açúcar vai, como se vocês pensassem que é como se a gente colocasse um pires com mel, com açúcar no meio do corredor, as formigas vão ali e vão se alimentar daquilo. Quer dizer, açúcar na corrente sanguínea é bicho, é inflamação, é infecção. Então, é por isso que a gente não deve levar a uma exaustão da insulina, não oferecer tantos produtos que façam com que o corpo se sobrecarregue e nós tenhamos essa resistência insulínica, essa falta de habilidade da dona insulina em pegar os açúcares que estão em excesso e levar a nível de fígado. Isso acaba desenvolvendo a obesidade e todos os outros, né, as consequências do estar engordando. Vocês vão pesquisar em outros canais do YouTube, porque eu não sou a especialista em dieta cetogênica. No máximo, eu não gosto muito de dieta, porque eu já oriento o tirar as duas coisas ruins, que é tirar leite, glúten e o álcool, que para mim são as coisas mais, que estimulam mais a resistência insulínica. Mas de uma maneira básica, eu gosto da dieta cetogênica nessa proporção. Se a gente fosse pensar, 70% de proteína, uma proteína animal, nesse caso eles estão falando de proteína animal, 20% de gorduras, as gorduras boas, abacate, nozes, coco, até um pernil também, o porco, e 10% de carboidrato. Aqui entra até as verduras, os legumes, as frutas. Então, a dieta cetogênica não é uma dieta que é para ser feita para o resto da vida, mas ela é muito interessante para quando você tem distúrbios da nível mental, cerebral. Essa é uma dieta que ajuda muitíssimo, tá? Então tem proporções diferentes, mas isso aqui é uma versão light que dá pra gente estar praticando de uma maneira básica. Diminuir o estresse. Diminuir o estresse, gente, precisamos de um vídeo só para isso, né? Porque cada um tem uma maneira de enxergar o seu estresse. Nós podemos pensar que estresse é tudo aquilo que te tira de um ritmo normal, é tudo aquilo que te tira do prazer. Trabalhar é um prazer, sem dúvida nenhuma. Se você focar sempre no seu lado positivo e no seu fazer o melhor daquilo, né? Não esquecer que mesmo que você esteja trabalhando em casa, sentadinho, você saia de hora em hora da sua cadeira, beba um copo d'água, faça um xixi, pisque um pouco e volte para o que você está fazendo. Quer dizer, esfriar o cérebro, piscar um pouquinho, lubrificar a conjuntiva, tudo isso são atos importantes. Ter o seu momento, tudo tem o seu momento, ter o seu momento de lazer, o seu momento de fazer exercício, o seu momento de brincar, tudo tem. Então a vida, ela é muito boa, mas para aqueles que sabem chegar ao lado bom disso. Então mexer com o estresse é mexer com aquilo que você está fazendo, mas da maneira que você está fazendo é que podia ser melhor. Se você não gosta daquilo que você faz e não encontra um motivo para continuar nele, mude dele.
Isso são coisas a se pensar. O sono, nós já discutimos bastante, que existe metodologia tanto para o estresse quanto para o sono. Nós temos técnicas de meditação cientificada, gente, cientificada. Richard Davidson é um cientista, um neurocientista e geneticista que define isso, que ele conseguiu comprovar que a meditação, ela é cientificamente algo que modifica o seu DNA. Então, ele é um método de tratamento. Tem vários tipos de meditação, guiadas ou não guiadas, mas a gente precisa começar. E para isso, é vencer a preguiça. Nutrientes. Onde nós entramos com a parte de nutrientes para melhorar a nossa cognição, nossa mente. De uma maneira, é claro, gente, vamos frisar aqui, eu não estou esgotando nada, eu estou resumindo e colocando alguma coisa que dá para ser utilizada, que eu utilizo na minha prática clínica, né? Porque de uma forma geral eu utilizo para mim. Experimento tudo em mim, vejo se isso é palatável, se dá para tomar, se eu tenho um resultado, um efeito comigo, se eu sinto isso. Então é aquela coisa, né? Tudo que eu compraria eu venderia, mas para isso eu preciso experimentar. A coenzima Q10, e vocês vão encontrar estudos sobre cada uma dessas substâncias aqui, tá? Mais sucinto, mais esmiuçada do que eu estou falando. A coenzima Q10 é uma substância, uma coenzima, como o nome diz, que ele aumenta a energia, aumenta o ATP. O ATP é a moeda energética da célula, que é a mitocôndria, que o ciclo de Krebs produz. Então, nós precisamos dessa energia, tá? Normalmente, eu coloco 100 miligramas de coenzima Q10. ALA é o ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico, ele é um antioxidante, ele é um varredor, ele faz a dança dos elétrons, né? Ele é quando você não sabe da onde vem os radicais livres e o que está acontecendo, pensa num faxineiro, num varredor. É o alfa-lipoico. Então, em todo o processo inflamatório, intoxicante, em tudo que acontece, primeiro é como se você jogasse água numa casa, numa cozinha suja. Jogue água, jogue um alfa-lipoico, ele limpa tudo e depois a gente vai acrescentando outras coisas. Então, o alfa-lipoico é bastante interessante, tá? Gosto dele, 300 miligramas. O alfa-lipoico, ele pode atacar um pouquinho os estômagos mais sensíveis. Por isso que nessa formulação a gente sempre coloca cápsula gastroresistente. Cápsula gastroresistente é uma cápsula um pouquinho mais fortalecida, onde quando você for tomar, isso não estoura no seu estômago, estoura assim no intestino. Então esse é o objetivo, porque se não for gastroresistente, ela vai estourar no estômago e vai dar uma azia, uma queimação a nível de estômago. Ele já é praticante disso, para algumas pessoas mais, eu sou uma pessoa sensível, tá? Mas então sempre fazer com cápsula gastroresistente. Acetil L-carnitina, a forma acetil é a forma que o corpo já utiliza. Se fosse só L-carnitina, a gente poderia ter problemas, ela não entraria no cérebro. Acetil entra. O que ela faz? Ela faz acetilcolina, né? Ela faz um neurotransmissor que faz com que a gente aumente, né, e melhore as conexões dos sentimentos e a movimentação. Por isso que à medida que a gente vai fazendo um pouco acetilcolina, nós não vamos achando que é normal ficar lento, leso e parado. Não é. Pirroliquinona é a última vitamina descoberta no mercado, né, hoje. E ela faz o quê? Ela aumenta o número de mitocôndrias. Isso faz fazer nascer mitocôndrias novas. Não sei se a gente pode dizer isso, mas seria mais ou menos isso. Dá uma quintura, onde a gente mais precisa de novas células, usinas geradoras de energia, seria a nível de célula. Então a PQQ, ela é bacana, 10 miligramas. É uma fórmula bastante rica e bastante utilizada de uma forma geral, uma dose por dia. Eu gosto sempre após uma refeição, com o estômago cheio, para não dar pelo efeito irritativo do alfa-lipoico a nível de estômago.
tá bom? Lembrando sempre que a gente pode acrescentar também como nutriente o ômega 3. O ômega 3 é o famoso óleo de peixe, né? Tem que ver se é um peixe de verdade. Quando a gente pensa em cérebro, nós temos dois tipos de óleo, né? O DHA e o EPA. São siglas, gente. Quando a gente fala em cérebro, nós estamos falando em maior porcentagem de DHA, de 900 a 1.500. Então, existem hoje diversas marcas de ômega, e um ômega bom é aquele ômega que você pega uma cápsula, coloca no seu freezer, deixa por 5 horas, depois de 5 horas você pega uma agulha e tenta perfurar. Se você perfurar e ele soltar um óleo, esse é um verdadeiro fish, é um verdadeiro óleo ômega 3, né? Porque eles são retirados da foca, dos peixinhos que ficam lá embaixo, que comem os peixes que estão lá embaixo do gelo, e eles não se congelam graças a uma riquíssima quantidade de ômega 3. Então esse é um teste bom para a gente saber se o ômega 3 que você está comprando, ele é realmente um ômega 3 ou é somente um óleo. Prêmio Nobel de Medicina, nada mais, né, do que em 1982, o Nobel Dr. John Diamberg, ele ganha o prêmio Nobel como um dos descobridores que melhor descreve a ação do ômega 3 na ação de inflamação. Porque, olha que interessante, em 1982 nós estávamos no auge de mortes por infarto agudo do miocárdio, doenças do coração, onde em uma pesquisa fazendo uma avaliação sobre os esquimós, que os esquimós devem comer no café da manhã, no almoço e na janta deles, a foca e o peixe são os alimentos de maior frequência, e dentre eles somente 5% com óbito em infarto agudo do miocárdio, patologias do coração, enquanto que nos Estados Unidos, olha que índice extremamente importante. E nos estudos dele, ele percebeu que a diferença na alimentação estava na quantidade, na suplementação adquirida pelos esquimós em termos de ômega 3. E é por isso que a partir desse momento, de 1982, se torna bastante interessante que a gente faça essa suplementação. Agora, nós temos aquela porção EPA e DHA. Como é que seria essa proporção para que você possa escolher o seu melhor ômega 3 ou o meu melhor ômega 3? E de uma maneira geral, como é que a gente pode fazer junto à escolha? Pensando na dose diária, eu coloquei aqui, olha, para o coração aproximadamente 1.500 miligramas e para o cérebro 1.500 miligramas desses dois itens. Mas fica a pergunta para cada um de nós. Qual que é o seu órgão mais importante? A resposta é que o nosso órgão mais importante é aquele que é mais frágil. O seu órgão mais frágil é aquele que você tem que dar mais atenção, é que você tem que investir mais em suplementação, em exercícios, em olhar para ele de uma maneira com mais detalhe. Então, de uma maneira geral, se eu tenho algum problema de varizes, infarto, problema cardiovascular, mesmo de vasculatura, nós vamos tomar 2 comprimidos aonde o EPA esteja numa concentração maior. Se eu tomar 3 comprimidos, porque 3 comprimidos a 540 miligramas de EPA vai proteger mais o meu coração e vai dar em torno de 1.600 miligramas, pelo menos 1.500 miligramas de EPA. Se o meu órgão mais frágil, e é o que hoje nós percebemos na maior parte da população, que autismo, Parkinson, Alzheimer, falta de foco, falta de concentração mental, então nós vamos pensar em utilizar esses daqui que tem maior concentração de DHA, a 700. Por quê? Eu vou usar pelo menos 2 vezes, 17, 14 miligramas. Então, eu quero que vocês sempre pensem assim, qual que é o melhor ômega 3, qual que é a minha melhor marca?
é o valor da cápsula. O valor da cápsula, o valor do que você está comprando em termos de frasco, ele é muito importante, sim. Ele é importante porque não dá pra gente... Às vezes a gente foi fazer uma pesquisa de busca na internet e deu para perceber que você consegue comprar por 13 a 15 reais alguns comprimidos que não duram nem 5 dias. Por quê? Porque se vocês escolherem tomar o tradicional, vocês vão ter que realmente tomar 7 cápsulas desse tradicional para dar uma dose diária de 1.500 mais ou menos para proteger coração e proteger cérebro. Então, será que esse aqui é o melhor? E será que de repente também não é melhor eu investir um pouquinho mais se o seu órgão de fragilidade é o eixo cérebro-coração? Se nós somos feitos de vasos, nós precisamos dar uma atenção melhor. Faça a regra de 3. Veja a marca, veja quantos comprimidos você vai ter que usar, porque depende da concentração de EPA, que é para o coração, e de DH, que é para o cérebro. E é claro que sempre um vai interferir de uma forma bacana no outro. Todos eles têm uma ação anti-inflamatória. Ele é protetiva de cérebro, de visão. Todas as grávidas, nós já temos os vídeos também sobre suplementação em gestação. A grávida que está, durante o seu percurso da gravidez, ela precisa ter a dose máxima para pensar em cérebro. Ela precisa, após nascer a criança e após a amamentação, ela só vai parar de suplementar, eu diria, depois de 3 a 6 meses após ela parar de amamentar, porque a grávida precisa pensar na depressão pós-parto, que tem muito a ver com deficiência de ômega 3 e deficiência de progesterona. São 2 olhares que nós teremos que ter para a mulher. Porque a mulher, o objetivo da vida é sempre nutrir a criança. E quem vai ficar em deficiência vai ser sempre a mulher. Então, a prevenção é a melhor dos fatores. Se nós não conseguimos fazer a prevenção, pelo menos a gente não seja enganado. Veja se realmente o que você está usando é de alta qualidade e se essa alta qualidade está sendo suportada em termos de miligramagem. A maior parte dos meus pacientes eu pergunto assim, toma ômega 3, mas qual a porcentagem de ômega 3 que você toma? Ele fala, doutora, é de 1.000 miligramas. Sim, toda a cápsula que vocês comprarem de ômega 3, ele vem escrito uma dose igual a 1.000 miligramas. 1.000 miligramas em relação a quê? E vai estar ali no rótulo. Então, é importante que você comece a ler rótulo. E o teste para saber se ele é um ômega 3 de verdade, se ele é um ômega 3 que a foca, quem produz o ômega 3 é a foca através da alimentação que ela tem das fitoplâncton, que são microalgas, que ela foca, ela vive embaixo do gelo. E ela não congela, o sangue dela não congela, exatamente porque ele mantém uma temperatura. Então, o teste, que nós fazemos, que é orientado a fazer, é que você pegue a sua cápsula de ômega 3, coloque no freezer, naquela parte que congela, por 5 horas, pelo menos por 5 horas, aí você retira, pega uma agulha, pode ser uma agulha de costura, e perfure esse ômega 3 no meio. Se ele for líquido, ele é um ômega 3 de foca, de peixe que venha dessa fonte real, é um ômega 3 de alta qualidade. Se ele congelar, é um simples óleo de peixe. Então, não é o ômega 3, entenderam? Temos também o ômega 3 que é específico para quem é vegetariano, para quem não aceita a utilização de peixes, mas esse é uma parte que vocês podem procurar na internet, vocês vão achar quais são as melhores fontes e o que deve ser feito. Mas, de uma maneira geral, o meu objetivo aqui, enquanto vídeo, enquanto instrutora, é que vocês entendessem como eu também entendi hoje, de uma forma a colocar assim num gráfico para ver, o que eu preciso realmente? Por que esse aqui é o mais baratinho? Por que esse daqui é o mais caro? E esse realmente não é o mais caro. Em termos de dosagem, esse sai mais barato do que eu tomar 7 cápsulas. E eu não consigo, gente. Meu estômago ele não suporta, Eu não tomo só ômega 3. Eu tenho que tomar o dia inteiro. E o que acontece, como aconteceu agora na nossa filmagem, eu ofereci um ômega 3 pra gente tomar e a Maureen tomou. Imediatamente o dela
rompeu no estômago e veio um odor, um aroma de peixe. Isso pode acontecer sim. Tá? Então, não é que o ômega 3 é ruim ou é melhor, não. Aí é da sensibilidade mesmo do estômago. Como ela toma muito café, tá tudo muito ácido ali, então a gente tem que tirar algumas conclusões, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das orientações que eu faço aos meus pacientes, tome uma cápsula após a refeição, porque mesmo que ela estoure, ela vai estourar junto com os outros alimentos e não vai ter esse aspecto de arroto de cheiro de peixe. Então, com tudo que a gente sente o cheiro, a gente sente o sabor. Então, é por isso que, ao tomar as gotinhas de iodeto, uma das orientações, que o povo não gosta do cheiro, é realmente tapa o nariz e toma, porque quando você não tem cheiro, você também não sente o gosto. Quer dizer, os nossos sentidos, eles estão interligados. Mas o saber faz com que a gente estude. E quando a gente estuda, a gente começa a fazer a regra de 3, começa a ver realmente o que é que mais importa, e nós vamos ver que o que é mais importante disso tudo é o investimento que você vai fazer na sua vida. E quando a gente fala em vida e fala em saúde, nós falamos em prevenção. É por isso que ter disciplina e ter um foco na suplementação não é de agora, mas é desde sempre Prêmio Nobel de Medicina. E o que nós falamos aqui é só uma maneira fácil e simples de vocês também entenderem.